Olá, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, iniciando o nosso segundo semestre de 2026, nosso primeiro encontro do Ciência, Tecnologia e Sociedade do semestre. Nós temos a doutora Natália Gama. Natália, recém defendeu o seu doutorado, né? Semana passada, então já podemos chamá-la de doutora. A Natália Gama, ela foi orientada da professora doutora Elizabeth Wada, e hoje ela vem compartilhar conosco um pouco da sua atividade de pesquisa com o tema O papel da hospitalidade na cocriação de valor entre os stakeholders de restaurantes de redes hoteleiras. A Natália, ela é doutora em hospitalidade pela Universidade AMB Morumbi de São Paulo, mestre em gestão em alimentos e bebidas pela Universidade AMB Morumbi de São Paulo, pós-graduanda em gestão de negócios em alimentação e nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo. Ela é atualmente nutricionista na rede de restaurantes Família Castro, localizada em empreendimentos hoteleiros da capital paulista. A Natália, ela vem a brilhantar esse momento, compartilhando com os nossos ouvintes a sua atividade de pesquisa. Seja muito bem-vinda, Natália. A palavra é sua. Agradecemos o aceite para o nosso convite. Olá, pessoal. Eliane, eu agradeço o convite. A Natália, muito obrigada pelo suporte. Eu estou super feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite de vocês e prontamente aceitei. Para mim é sempre muito bom falar sobre os trabalhos que eu desenvolvo e hoje, especialmente, trazendo aqui o meu trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos do meu doutorado e que, como você falou, eu defendi semana passada a minha tese e que, bom, me deixou muito feliz. E mais uma vez vou apresentar aqui para vocês. Muito obrigada, tá bom? Eu vou só projetar para que eu possa começar a apresentar. Bom, como você trouxe, o título do meu trabalho é O papel da hospitalidade na cocriação de valor entre os stakeholders de restaurantes de redes hoteleiras. Eu fui orientada pela professora doutora Elizabeth Kyoko Wada e consegui, né, o doutorado em hospitalidade pela Universidade em Morumbi. Primeiro, eu trago para vocês o que a minha pesquisa buscou, né? Ela teve o intuito de contribuir para o desenvolvimento teórico e prático no campo da hospitalidade. Então, nessa pesquisa, eu integrei a hospitalidade com disciplinas gerenciais, stakeholders e cocriação de valor. E esse foi um estudo com olhar voltado para os restaurantes localizados dentro de empreendimentos hoteleiros. A tese da minha pesquisa foi que restaurantes de redes hoteleiras que fundamentam seus serviços na hospitalidade, eles têm uma maior chance de cocriar valor com os stakeholders. E como problema de pesquisa, qual o papel da hospitalidade no processo de cocriação de valor entre os stakeholders de restaurantes de redes hoteleiras? Como os objetivos, né, objetivo geral, foi compreender se a hospitalidade ela influencia na cocriação de valor entre os stakeholders de restaurantes de redes hoteleiras. E como objetivos específicos, eu trouxe 4. Associar estudos que relacionam a hospitalidade com a cocriação de valor, tendo em vista processos, serviços e produtos e os stakeholders. Explicar as interconexões entre hospitalidade e o processo de cocriação de valor entre os stakeholders, percebendo os processos, produtos e os serviços da rede de restaurantes.
demonstrar se a diferença na relação entre hospitalidade e cocriação de valor para os diferentes stakeholders, se isso varia, se existe essa diferença, e analisar os mecanismos e a dinâmica que explicam essa relação entre hospitalidade e cocriação de valor, tendo em vista os stakeholders que eu estudei. Então, essa pesquisa, ela se justifica porque faz-se muito necessário que as empresas entendam quem são seus stakeholders diretos, que, além dos clientes, existem fornecedores, funcionários, gestores, e, a partir disso, a partir desse conhecimento, integrá-los no processo de cocriação de valor dentro da organização, tendo em vista serviços, produtos e processos. Para que essa cocriação de valor aconteça, além dos elementos diálogo, acesso, risco, benefício e transparência, que são os elementos da arte, eu entendo, né, eu tentei pesquisar, entender que a hospitalidade também pode ser uma condição determinante para que essa cocriação de valor aconteça. E aí, tudo isso reflete diretamente na organização de forma positiva, né? Quando você tem todo esse entendimento. Uma vez que os stakeholders, eles conseguem cocriar valor tendo em vista suas particularidades, os ambientes em ambientes em que há hospitalidade, então existem os stakeholders, as necessidades de cada um são identificadas, já que nesse ambiente existe hospitalidade, as coisas acontecem, o que gera benefício para todos, né? E, ao mesmo tempo, assegura a sobrevivência da própria empresa, que, nesse caso, são os restaurantes localizados dentro de hotéis. Além disso, considerando o setor de restaurantes no Brasil, a quantidade de estudos, né, quando se volta para restaurantes localizados dentro de hotéis, ainda é pouco. Porém, esse mercado tem uma intensa interação social, a diversidade cultural é absurda e existe uma crescente divulgação, né? O que permite um maior fluxo de informações e propagandas. Então, o fato de existir esse supermercado, né? Essa super empresa de restaurantes localizados em hotéis e existirem lacunas que ainda não estão preenchidas, foi um ponto que me fez também estudar, além de todos os outros motivos, né? Então, tudo isso justifica a realização desse estudo. Então, o objeto de estudo foram restaurantes terceirizados localizados dentro de hotéis, restaurantes atuantes no mercado há mais de 30 anos na cidade de São Paulo, atualmente localizados em grandes centros comerciais, da capital paulista, né, como Vila Olímpia, Itaim Bibi, redes de restaurantes que atuam em bairros comerciais e empresariais, que atendem tanto o hóspede quanto o público externo. Então, também existe esse foco nesses restaurantes, né, atender o público externo. Por sempre estarem instalados dentro de hotéis, espera-se condições para que tenha condições para a gente estudar hospitalidade dentro desses locais, uma vez que eles estão dentro de hotéis. Os hotéis em que esses restaurantes estão inseridos são classificados como de categoria superior, né, com instalações e serviços de padrão médio, e eles encaixam-se na classificação de 3 a 4 estrelas. E esses hotéis fazem parte de grupos hoteleiros globais. Eu fundamentei o meu estudo em 3 capítulos teóricos, um tratando a hospitalidade em si, as características e viés. O segundo capítulo, trazendo a hospitalidade relacionada a serviços em restaurantes de hotéis. E o terceiro capítulo, eu trouxe a cocriação de valor entre os stakeholders em ambiente hoteleiro e restaurantes de hotéis. Então, foi baseado nessa literatura, nessa fundamentação teórica que eu fiz toda a fundamentação da minha pesquisa. Como procedimentos metodológicos? O meu estudo foi de natureza mista, então eu adotei métodos quantitativos e qualitativos para a realização desse estudo. Por quê, né? Os problemas, quando são abordados por pesquisadores na área das ciências sociais, eles são problemas complexos. E se eu escolhesse apenas uma abordagem qualitativa ou apenas uma abordagem quantitativa, talvez eu não conseguiria lidar com a complexidade dos meus achados. Então, eu casei
estudos quantitativos e qualitativos. Adotei um fluxo de pesquisa que chama MQ-ETIC-M, ou seja, essa pesquisa possibilita uma análise de problemas pertencentes à realidade. A gente parte de uma compreensão de um conhecimento interno e intuitivo, que é o EMIC, aliado ao conhecimento estatístico, que é o ETIC, fundamental para as devidas comparações que eu precisei fazer. Na primeira fase da minha pesquisa, então a gente já começa a pesquisa fazendo a pesquisa bibliográfica, referente aos temas coletados. A primeira etapa, então, foi o levantamento bibliográfico. Eu fiz esse levantamento em 2 bases de dados. Eu consultei a Scopus e a Web of Science. E na busca, eu utilizei os termos hospitality, hospitalidade, co-creation, cocriação e stakeholders. Esses filtros eu apliquei para que esses termos estivessem no título e ou no resumo e ou nas palavras-chave dos documentos publicados até o ano de 2024. Então, essa foi a minha delimitação de busca. A partir dos achados, né, dessa busca bibliográfica que eu fiz nessa fase anterior, eu estruturei os capítulos do meu referencial teórico e, em seguida, eu formulei as hipóteses e as proposições que respaldaram todo o meu estudo. Após conhecer as hipóteses e as proposições, eu criei o modelo visual, que é esse modelo apresentado na figura 1. E no quadro 1 eu trago as 2 proposições e as 3 hipóteses do meu estudo. Então, a proposição 1 traz que a hospitalidade influencia positivamente os diferentes grupos de stakeholders, contribuindo para a cocriação de valor em restaurantes de hotéis. Proposição 2. O processo de cocriação de valor, a partir do envolvimento dos stakeholders, gera laços e benefícios para o estabelecimento. Hipótese 1. A hospitalidade, ela influencia positivamente na cocriação de valor. Hipótese 2. A relação entre a hospitalidade e a cocriação é moderada pelos stakeholders, cliente externo e hóspede. E como última hipótese, hipótese 3, a relação entre hospitalidade e cocriação de valor é moderada pelos stakeholders, fornecedor e funcionário. O próximo passo, né, dessa primeira fase EMIC exploratória foi a realização de entrevistas semi-estruturadas. Então, eu visei, nessa primeira fase EMIC, explorar as proposições 1 a proposição 1 e a proposição 2. Então, as entrevistas dessa primeira fase, elas foram realizadas com 21 respondentes. Foram 21 stakeholders, sendo eles 7 hóspedes e clientes externos que frequentaram os restaurantes, 6 funcionários, 3 fornecedores, 2 gestores de restaurantes e 3 gestores ou gerentes dos hotéis em que os restaurantes estavam inseridos, tá? Elas ocorreram entre os meses de maio, junho e julho de 2024. As minhas entrevistas, elas foram todas gravadas e, posteriormente, transcritas utilizando o software de inteligência artificial Sonix. Depois, essas transcrições foram carregadas e analisadas no software Atlas TI Stat, para que fosse feita a análise do conteúdo de cada entrevista. Então, a análise dessas entrevistas ela foi qualitativa e utilizou-se análise de conteúdo. Então, categorias foram determinadas a priori, né, com base no levantamento da literatura, para poder fazer as análises, só que eu não excluí a possibilidade de criar novas categorias a posteriori, com base no que eu ia lendo e analisando das entrevistas que eu fiz. Então, essa primeira rodada de entrevistas, eu segui a técnica de análise de conteúdo, foi realizada a leitura dos textos das entrevistas e a categorização dos dados. Durante a leitura, eu consegui incorporar 3 categorias a posteriori que surgiram de forma totalmente espontânea nas falas dos entrevistados. Então, eu tive essas primeiras categorias a priori relacionadas à hospitalidade e à cocriação de valor, quando se pensa nos stakeholders, e de forma espontânea surgiram mais 3 categorias na fala desses entrevistados de forma em comum, né? Inovação, boca a boca e lealdade do cliente. Para verificar a relação dessas categorias, eu utilizei a ferramenta de análise de concorrência do Atlas TI. Essa ferramenta me mostrou as relações mais fortes entre as categorias que eu estava analisando. Então, 3 relações foram as mais fortes. Uma, lealdade do cliente com boca a boca. Consequência e resultados da cocriação de valor com lealdade do cliente.
e consequentes resultados da cocriação de valor com inovação. Essas foram as 3 relações mais fortes e foram as relações que foram analisadas ao longo dessa primeira fase M. Então, com base nos resultados obtidos através das falas desses 21 entrevistados, as proposições 1 e 2, elas foram suportadas na minha pesquisa. E as variáveis resultantes que surgiram de forma espontânea, que eu não estava esperando, inovação, lealdade do cliente e boca a boca, elas serão novamente discutidas na terceira fase do meu estudo. Passando para a etapa 2 da minha pesquisa, foi a etapa ética, foi uma etapa quantitativa e eu visei investigar a relação entre hospitalidade e cocriação de valor a partir da percepção dos stakeholders de restaurantes de redes hoteleiras. Esses stakeholders foram clientes externos, hóspedes, fornecedores e funcionários. E, além disso, nesse estudo, nessa fase do estudo, eu tive o objetivo também de testar as 3 hipóteses. O questionário que eu desenvolvi apresentou afirmativas distribuídas nos construtos hospitalidade e cocriação de valor, e elas foram medidas com base numa escala Likert de 5 pontos, que variava de discordo totalmente a concordo totalmente. Então, foi uma análise quantitativa, que eu utilizei a técnica proposta de modelagem de equações estruturais. Foi realizada uma análise multigrupo de acordo com os stakeholders respondentes. Então, a análise do modelo de equações estruturais se deu por meio do método PLS, utilizando o software Smart PLS versão 4. Essa etapa da pesquisa buscou conhecer melhor os stakeholders, clientes, hóspedes, fornecedores e funcionários, além de investigar a relação entre hospitalidade e cocriação de valor a partir da percepção desses stakeholders. Então, primeiramente, eu busquei identificar se a hospitalidade está positivamente relacionada à cocriação de valor. Em seguida, eu quis perceber se existe uma diferença nessa relação entre hospitalidade e cocriação de valor quando se percebe os diferentes grupos de stakeholders, né, estudados. Eu consegui 332 respondentes. Então, clientes externos, 116, hóspedes, 108. Fornecedor e funcionário, fornecedor 53 e funcionário 55. Então, percebe-se uma diferença de respondentes que levou ao agrupamento. Eu não consegui estudar de forma isolada. Cliente externo, hóspede, fornecedor, funcionário. Devido a essa diferença grande de respondentes, eu precisei fazer agrupamento dos grupos. Então, eu dividi esses 4 stakeholders em 2 grandes grupos, clientes externos e hóspedes, e outro grupo, fornecedor e funcionário. Porque a amostra obtida houve uma diferença muito grande de respondentes quando eu pensei em estudar os 4 grupos em separados, tá? Então, como resultado dessa fase, a hipótese 1 ela foi suportada, ou seja, a hospitalidade ela influencia sim positivamente na cocriação de valor. A hipótese 2 ela também foi suportada. A relação entre hospitalidade e cocriação de valor ela é moderada pelos stakeholders, cliente externo e hóspede. Porém, a hipótese 3 ela não foi suportada. Ou seja, a hospitalidade ela influencia a cocriação de valor independente do nível de participação do fornecedor e funcionário, tá? Então, essa hipótese 3, eu também trouxe na terceira fase da pesquisa para tentar estudar ela de uma outra forma também. Então, devido a essa diferença muito grande de respondente entre os 2 grupos estudados, justifica-se a retomada de uma terceira etapa EMIC final para compreender melhor essas semelhanças e diferenças nas relações fornecedor e funcionário com os estabelecimentos estudados. Última fase da minha pesquisa, eu volto para a etapa EMIC, né? Retornando para a parte interna dos restaurantes localizados em hotéis, ou seja, eu volto a fazer a pesquisa dentro dos restaurantes de hotel. Foi mais uma etapa qualitativa, então, nessa fase, eu fiz um estudo de caso, né, nessas redes de restaurantes, composta por 2 estabelecimentos sob uma única gestão. Então, essa rede de restaurantes localizado dentro de 2 hotéis. E eu estudei os gaps das etapas anteriores, ou seja, estudar novamente essa relação entre hospitalidade e cocriação de valor sendo moderada por fornecedor e funcionário, que não foi suportada na etapa anterior,
E eu procurei compreender melhor o que ocorre com aquelas variáveis que surgiram na primeira fase da pesquisa de forma espontânea, né, na fala dos entrevistados. Inovação, lealdade do cliente e boca a boca. Portanto, a lacuna da primeira fase e da segunda fase foram contempladas nessa terceira fase. Então, nessa terceira fase, eu fiz uma observação participante e fiz 2 rodadas de entrevista. Na observação participante, né, que eu fiz em março de 2026, eu atuei no contexto, então eu descrevi 2 dias completos de funcionamento em um dos restaurantes, um dia durante a semana e um dia ao final de semana. Todas as informações que eu coletei na observação participante, eu registrei um diário de bordo. Então, esse momento, eu busquei entender de que forma o restaurante registra e considera as informações que recebem dos clientes externos e dos hóspedes, quando se pensa em inovação, né, que foi uma categoria que surgiu de forma espontânea, então me chamou a atenção. Além disso, eu procurei entender como a lealdade do cliente era percebida nesses restaurantes e o boca a boca, né, dentro da dinâmica desses restaurantes de hotéis. Então, essas 3 categorias eu tentei verificar por meio da observação participante em que eu realizei. Então, o que eu percebi durante a observação participante? Os restaurantes estudados, eles se apresentam abertos para co-criar valor com os clientes e demais stakeholders. Todas as etapas ou mudanças realizadas no restaurante, quando se pensou em cocriação de valor, elas geraram inovações e resultaram em elogios. Outro ponto que eu percebi, a hospitalidade ela se fez presente durante os dias observados, como a forma como os garçons atendiam os clientes e os hóspedes quando chegavam ao restaurante, a forma como esses clientes eles eram acolhidos, a forma como os garçons os deixavam à vontade, além de se atentarem às preferências. Então, eu percebia que chegava cliente e eles já sabiam que aquele cliente ele tomava suco de laranja e, ao final, eles sempre tomavam um cafezinho, né? Então, isso é um sinal de hospitalidade, de acolhimento. A lealdade dos clientes também foi outro ponto que eu percebi, né? Além da grande frequência de visita aos restaurantes, muitos até diariamente, esses clientes eles se sentiam à vontade para pontuar, fazer elogios e críticas quando necessário, e eles voltavam, o que indica a lealdade. Além dos clientes, né, além deles serem leais, visitarem com frequência, eles levavam acompanhantes. Então, a presença de clientes que estavam visitando os restaurantes por indicação de outros, ou seja, pelo boca a boca, também foi percebido durante essa observação participante. Como eu falei, eu também fiz 2 rodadas de entrevistas durante o mês de março. Eu entrevistei os 2 gerentes dos hotéis em que os restaurantes estavam inseridos, visando entender, a partir deles, a relação de inovação proveniente dos hóspedes, a lealdade desses hóspedes e o fenômeno boca a boca percebido pelos gerentes dos hotéis em relação aos hóspedes. Além de entender como ocorre a dinâmica do programa de satisfação dos hóspedes dentro dos hotéis. Então, o que eu percebi? Que, além disso, né, além do lealdade, inovação, fenômeno boca a boca, na fala dos entrevistados, dos 2 gerentes, surgiram também questões sobre hospitalidade, cocriação de valor e sustentabilidade, pensando que as coisas estão muito interligadas. Então, as entrevistas deles também foram analisadas pelo Atlas TI, numa análise de concorrência, mesma coisa que eu fiz na primeira rodada de entrevistas, na primeira fase de EMIC, e 2 relações foram muito fortes: cocriação de valor com inovação e hospitalidade com inovação. Perfeito. A minha última rodada de entrevistas para finalizar a minha pesquisa foram com fornecedores e funcionários, para tentar entender aquela hipótese lá que não foi suportada. Se eles se percebem como um meio para viabilizar a cocriação de valor nos restaurantes em que eles trabalham, pensando que existe cocriação local, né? Então, eu fiz a entrevista e a primeira pergunta era, primeiro, se eles enxergavam aquele local como um local em que a hospitalidade estava presente. Se eles respondessem que sim, a gente seguia com a entrevista. Se por acaso eles respondessem que não fazia sentido a gente seguir com a entrevista, porque o objetivo era analisar exatamente
a cocriação de valor em ambientes em que existe a hospitalidade. Então, perfeito. Eu entrevistei 2 fornecedores e 2 funcionários. Por quê? Porque no decorrer das entrevistas houve uma saturação, ou seja, eles falavam basicamente as mesmas coisas. Então, não fazia sentido eu estar fazendo mais entrevistas e as entrevistas terem o mesmo discurso. Então, eu parei com 4 entrevistados nessa etapa. E o que aconteceu? As categorias que eu analisei nas entrevistas com fornecedores e funcionários foi a relação de hospitalidade com os stakeholders, como eu falei, construção de interações, dimensão de cocriação de valor e a abertura em que a empresa dá. Então, foram categorias em que eu analisei nessas entrevistas. E o que eu pude perceber, né? De acordo com a fala dos fornecedores e funcionários, eu pude perceber que existe uma relação de hospitalidade entre os stakeholders e a empresa estudada, ou seja, existe hospitalidade entre o restaurante e fornecedores e funcionários. Existe cocriação de valor entre a empresa e fornecedor. Existe também cocriação de valor entre empresa e funcionários. A abertura que a empresa estudada dá aos funcionários e aos fornecedores é um antecedente para que ocorra a cocriação de valor. Então, foi percebido também que essa empresa, de acordo com as falas dos entrevistados, que essa empresa ela dá abertura suficiente para que eles cocriem valor. Foi percebido também elementos de construção de interações que permitem a cocriação de valor entre os stakeholders, fornecedores e funcionários, como o diálogo. Foi percebida a presença de diálogo e o acesso que a empresa dá a esses stakeholders. Foi percebido também a colaboração, a contribuição e o reconhecimento, né, comportamentos observáveis e que servem como dimensões para que a cocriação de valor aconteça. Ou seja, eu percebi dentro das falas, com as falas desses 4 entrevistados, que eles se sentem facilitadores para que a cocriação de valor aconteça dentro dos restaurantes estudados. Então, a partir da fala deles, foi possível identificar que o ambiente em que a hospitalidade está presente são favoráveis para a cocriação de valor, inclusive por intermédio da contribuição de fornecedores e funcionários do local. Assim, a intensidade e a forma como as mudanças ocorrerão vão depender do quanto esses fornecedores ou funcionários estarão dispostos a contribuir com a empresa. Então, isso reforça que a relação entre hospitalidade e cocriação de valor, com base nesses discursos desses colaboradores, desses funcionários e fornecedores, que sim, a cocriação de valor é moderada pelos stakeholders, fornecedores e funcionários, quando se pensa nesses locais estudados, tá? Então, diante do exposto, eu consegui suportar mais uma vez a proposição 2. A hipótese 3, eu não posso falar que ela foi suportada, porque não se suporta hipóteses com análises qualitativas, com entrevistas, né? As hipóteses elas são suportadas ou não por meio de estudos quantitativos. Então, essa hipótese 3, ela foi reanalisada por mim, e com base nessas análises, eu percebi que a relação entre hospitalidade e cocriação de valor, ela foi moderada pelo stakeholder, fornecedor e funcionário. Então, para finalizar, depois que eu analisei, fiz todas as análises, vi os resultados, a gente viu a necessidade de triangular os resultados dessas três fases, né, para chegar a uma questão final. Foi algo que foi a contribuição também da minha tese, permitiu identificar uma dinâmica que ultrapassa aquela relação inicial que eu trazia, hospitalidade e cocriação de valor. Embora aquele primeiro modelo estudado ele tenha sido construído para verificar a influência da hospitalidade sobre a cocriação de valor, o cruzamento dessas evidências, dessas etapas, sugeriu a existência de uma sequência de mecanismos interdependentes que explicam como o efeito da hospitalidade pode se expandir dentro de um contexto organizacional. Então, eu elaborei esse fluxo relacional a partir dos efeitos da hospitalidade. Então, em ambientes em que existe a hospitalidade, aquele ambiente é um ambiente acolhedor, aberto à participação, o que permite a cocriação, que traz estímulos de troca, conhecimento e experiência. Isso leva à inovação, ou seja, melhoras contínuas em processos, produtos e serviços. Os clientes percebem, né, que a sua contribuição gerou efeito. Então, isso leva à lealdade. Clientes, fornecedor, funcionário, enfim. Existe essa satisfação, né? Os clientes ficam satisfeitos, por exemplo, e há um fortalecimento de vínculos.
Naturalmente, existe o efeito boca a boca, né? Você falar para os outros super bem, indicar aquele local, recomendar de forma espontânea, o que, consequentemente, gera uma vantagem competitiva para aquela empresa. Então, esse foi o fluxo relacional que eu cheguei ao final da minha pesquisa. Como considerações finais, eu trago que restaurantes hoteleiros tornam-se ambientes capazes de ampliar a experiência do hóspede e do cliente externo por meio de elementos sensoriais, emocionais e culturais, contribuindo diretamente para a percepção de acolhimento, conforto, troca e personalização dos serviços. Além disso, esses ambientes eles representam um dos principais espaços de interação entre os hóspedes, clientes externos, colaboradores e demais stakeholders, onde de fato ocorrem as trocas sociais, os diálogos, o compartilhamento de experiências e a construção de vínculos emocionais. Esses fatores eles fortalecem as relações e favorecem o processo de cocriação de valor. A hospitalidade, ela atua sim como elemento estruturante das relações entre os stakeholders, promovendo interação que extrapolam aqueles aspectos operacionais dos serviços e passam a influenciar a participação, o engajamento e a cocriação de valor. O acolhimento, a confiança, a empatia, a reciprocidade e o diálogo, eles favorecem a participação dos stakeholders, ou seja, estimulam o compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis, que incorpora dimensões subjetivas relacionadas à identidade de cada um, ao reconhecimento e ao pertencimento, né? Tudo isso também fortalece a cocriação de valor. A relação entre hospitalidade e cocriação de valor também favorece os processos de inovação em restaurantes e hotéis. Essa interação contínua entre os stakeholders permite identificar expectativas e adaptar os serviços. E isso pode gerar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. Então, a percepção da inovação, ela influencia positivamente a satisfação do cliente, que percebe que a sua ideia foi super aceita, por exemplo, e aí as coisas passam a ser alinhadas à experiência e à expectativa daquele cliente que deu aquela opinião. Oba, eles ouviram o que eu falei, era exatamente isso que eu queria. Então, a satisfação do cliente vai lá para cima. Então, essa satisfação aumenta a probabilidade de retorno ao estabelecimento e favorece vínculos mais duradouros com a marca. Dessa forma, a lealdade ela emerge tanto da qualidade funcional do serviço, como das experiências emocionais e simbólicas. A satisfação leva à lealdade e o fortalecimento de vínculos, favorecendo o compartilhamento espontâneo, que é o boca a boca. Então, para finalizar, a hospitalidade ela configura-se como a base a qual se estruturam os processos de cocriação de valor, funcionando como elemento propulsor da inovação, da lealdade do cliente e da comunicação boca a boca positiva. Consequentemente, gera vantagem competitiva para os restaurantes inseridos no contexto hoteleiro, que foi o objeto de estudo. Qual contribuições teóricas que a minha pesquisa traz? Eu trouxe estudos que relacionam a hospitalidade e a cocriação de valor entre os stakeholders, mesmo que sendo na realidade de restaurantes e hotéis, e esses estudos ainda estejam escassos, né? Então, foi um dos motivos que eu fiz a minha pesquisa e trago hoje como contribuição teórica. Percepções dos diferentes stakeholders quando se pensa em hospitalidade e cocriação de valor, demonstração das relações entre hospitalidade quando se pensa em stakeholders diferentes, e a construção do fluxo relacional interpretativo, partindo da hospitalidade, chegando à vantagem competitiva de estabelecimentos. Recomendações para gestores de restaurantes: é importante que eles entendam que a hospitalidade ela precisa ser tratada da porta para dentro de um restaurante localizado dentro de hotel. É muito comum você tratar a hospitalidade na recepção, no quarto, entre o pessoal do hotel. Quando você pensa no restaurante, as pessoas mudam o discurso. Ah, é atendimento ao cliente. Não, é hospitalidade também. É hospitalidade da porta do restaurante para dentro. Então, é importante que os gestores desses locais, eles entendam dessa forma. E entendam também quem são seus stakeholders e o papel de cada um e suas necessidades dentro da organização. É importante que eles desenvolvam reuniões, treinamentos frequentes que conscientizem a hospitalidade em si e que a hospitalidade deve ser a base para a dinâmica de atendimento e relacionamento com clientes, com hóspedes, entre funcionários, funcionário e gestor.
É importante também que eles adotem práticas que facilitem a comunicação entre gestores, funcionários, gestor, enfim, para que exista essa abertura, esse diálogo, essa comunicação, essa colaboração, para que a cocriação de valor de fato aconteça. E quando se chega a uma conclusão, criem planos de ação para colocar em prática todas aquelas ideias provenientes da cocriação de valor entre os stakeholders. Então, ao término da minha pesquisa, o meu problema foi respondido, os meus objetivos foram respondidos, objetivos específicos também, e a minha tese também foi validada. Ou seja, restaurantes e redes hoteleiras que fundamentam seus serviços na hospitalidade, elas têm maior chance de co-criar valor com os seus stakeholders. Reconheço como limitação da minha pesquisa, que aquela amostra com números um pouco diferentes, né, deu um desequilíbrio entre os grupos de respondentes. Então, isso pode ter sido um limitante da minha pesquisa. A viés do pesquisador, né, tendo em vista que eu trabalho nessa área, então pode ter sido outra limitação. E quando eu não estudei a inovação, na segunda fase da minha pesquisa, eu deixei para estudar só na terceira etapa, que a inovação ela poderia ter sido incorporada como modelo na minha pesquisa, como e aí cria uma lacuna interpretativa importante, que poderia ter avaliada de forma mais profunda os resultados também qualitativos, né? Poderia ter avaliado de forma quantitativa essa categoria inovação. Então, entra como uma limitação da pesquisa, mas fica para sugestões de pesquisas futuras, estudos quantitativos que incluam essa categoria de inovação, porque ela pode atuar como uma variável na relação entre hospitalidade e cocriação de valor. Um estudo quantitativo separando de fato os grupos, clientes externos, hóspedes, fornecedores e funcionários, para que a gente possa avaliar as 4 categorias em separado, sem precisar agrupá-los. E eu sugiro também replicar o estudo em diferentes regiões do país, com o objetivo de verificar eventuais implicações culturais nas relações de hospitalidade estudadas. Então, da minha pesquisa, foi isso que eu quis trazer aqui para vocês. Excelente, Natália, compartilhou conosco o passo a passo, né, da sua pesquisa, toda a metodologia, de forma bem detalhada. Se nós conversássemos aqui agora de uma forma um pouco mais informal com os nossos Uhum. ouvintes, né? O que que te motivou a fazer esse tema de pesquisa no seu doutorado? Vamos lá. Eu trabalho há 13 anos em rede de restaurantes de hotéis localizados em empreendimentos hoteleiros internacionais. Então, eu fiz a minha pós-graduação em gestão de negócios em alimentação e nutrição, e fiz o mestrado em gestão em alimentos e bebidas. E o mestrado estava muito ligado com o mestrado de gestão em alimentos e bebidas, estava muito ligado com o mestrado de hospitalidade. Além de que eu percebi, eu falei, gente, mas não se fala em hospitalidade aqui dentro do restaurante, né? Isso eu trabalhava, eu estava há 10 anos lá, 9 anos lá, antes de ingressar no doutorado. Eu falei, gente, mas por que a gente não trata a hospitalidade aqui dentro também? É só atendimento ao cliente, bom atendimento? Eu falei, não, eu acho que a gente tem que trabalhar a hospitalidade dentro do restaurante também. E aí eu cadê o doutorado em hospitalidade. E eu sempre falo, eu só estudo o que eu gosto, eu só estudo o que eu posso trazer para a minha realidade em que eu estou inserida no mercado. Não faz sentido eu estar trabalhando em restaurantes localizados dentro de hotéis e eu estudar, sei lá, supermercado. Não é a minha realidade. Então, eu quis estudar isso. Todos os meus artigos que eu desenvolvi ao longo do doutorado, meus artigos publicados e a minha tese, que eu venho desenvolvendo desde o primeiro ano do doutorado, sempre foi voltado para o ambiente em que eu trabalho e que eu via, de fato, essa carência, tratar a hospitalidade da porta para dentro do restaurante de hotel. Então, por isso que eu decidi estudar essa hospitalidade aliada ao processo de cocriação de valor, porque quando você percebe um ambiente hoteleiro aberto, acolhedor, fica muito mais fácil quando você tem funcionários interessados, clientes que são parceiros, leais, para que a gente possa conversar, se entender, gerar ideias novas, né?
Então, foi por isso que eu trouxe essa temática, hospitalidade, cocriação de valor e stakeholders, e sempre pensando em restaurante localizado dentro de hotel, que era a minha realidade, que é a minha realidade até hoje. E aí você vai bem de encontro a uma fala minha que é frequente até em outras edições dos encontros Ciência, Tecnologia e Sociedade, até parece repetitivo, né? Eu costumo dizer que o pesquisador, ele encontra soluções para problemas reais. Então, você Total. estava diante de um problema real e você trouxe uma hipótese para solucionar esse problema real. E, diante da sua hipótese, você desenvolveu a sua atividade de pesquisa para trazer, né, à luz se efetivamente a hospitalidade era um fator que levaria ao reconhecimento, né, à criação de valor para todos aqueles clientes. E a sua fala é interessante, olha só que coincidência, né? Estive último final de semana que passou em um restaurante dentro de um hotel, numa comemoração com meu marido, e aí estávamos ali, eu sou celíaca, então Uhum. existe uma característica do celíaco, né? Fui muito bem atendida. A hospitalidade foi tão extraordinária, né, que certamente voltarei em outros momentos, porque nós Olha, nos sentimos acolhidos, bem recebidos, o cuidado de ir lá conversar com o chefe para saber se não tinha contaminação cruzada, o retorno da informação para o cliente. Então, como cliente final, eu fiquei extremamente satisfeita com aquilo que me foi entregue. E não parou por aí, né? Quem estava me atendendo teve o cuidado ainda de informar outras possibilidades. Olha, você pode vir aqui outros dias, que nós temos dias que são temáticos, e você vai poder comer isso, aquilo. Então, foi além, né? Então, foi uma experiência de hospitalidade que ela agregou muito valor. Isso gera o boca a boca, sem dúvida uhum. alguma, e a fidelização. Então, tudo muito bem relacionado com toda a sua apresentação hoje, né? E aí a gente começa a perceber de que forma que esses seus resultados eles estão aplicados na prática, no dia a dia desses restaurantes. Aí eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a aplicabilidade desses resultados no dia a dia nesses restaurantes. Olha que legal. Foi exatamente isso que você falou. Imagina se os gestores dos restaurantes eles se atentassem a isso. Porque, por exemplo, não foi à toa, nos restaurantes que eu trabalho também, a gente tem opções sem glúten, sem lactose. Eu faço questão de deixar as opções sem glúten. Claro, a gente não pode dizer que aquilo ali é livre, porque a nossa cozinha ela não é exclusiva para manipulações de alimentos sem glúten. Mas, assim, é uma farinha de arroz, o equipamento é muito bem higienizado na hora de fazer. Na hora de eu expor, eu faço questão de expor em locais separados e com a plaquinha identificando, olha, isso daqui eu estou dizendo que é sem glúten, mas existe o risco de uma contaminação e eu explico na plaquinha. Só que isso não veio do nada. Alguém deu a ideia de falar assim, olha, tem uns clientes que eles vão se hospedar e podem ter alguma restrição alimentar. E isso acabou entrando já no nosso padrão de café da manhã. Veio de alguma forma. Então, existiu certeza uma cocriação de valor nisso e gerou valor. Porque olha como você está feliz porque você foi acolhida. Você chegou em um local, você tinha sua restrição alimentar e você foi super atendida. Além da hospitalidade que você falou que existiu. Quando você chega em um local e que você se sente acolhida e não deslocada, ali é um sinal em que há hospitalidade. As pessoas se preocuparam com você, porque você é celíaca, você é diferente da galera que come tudo, que está tudo certo. Então, existiu essa hospitalidade, esse acolhimento, esse cuidado. Então, imagina se os gestores de restaurante, vamos falar de restaurante de hotéis, que foi
que é a minha pesquisa. Imagina se as pessoas se atentassem a isso. A gente parte da hospitalidade, de perceber a necessidade, de receber essas pessoas, de acolher. Essas pessoas ficam super felizes, podem dar outras ideias, né? Porque esse é o objetivo. Quando você se sente acolhido à vontade, então eu acho que eu posso dar uma ideia. É diferente de você tratar com pessoas super frias, super geladas, não vou nem falar nada. Acho que eles não vão ligar. Então, esse é o processo que eu penso e que eu sempre colocando em prática, né? Então, tudo que eu pesquiso, tudo que eu estudo, é sempre pensando na prática. Em que você cria um ambiente acolhedor, você permite essa cocriação de valor e gera todas as outras consequências positivas, tanto para quem visita, quanto para o teu funcionário que está ali percebendo aquilo, né? Então, o gestor ele precisa começar a perceber dessa maneira. Eu vou cuidar dos meus, eu vou cuidar da minha equipe, por exemplo, eu vou ser hospitaleiro, para que eles repliquem isso lá fora, quando eles saem da cozinha, quando eles saem da copa, para que os meus clientes eles percebam isso, gerando satisfação, lealdade, boca a boca e uma vantagem competitiva para o meu estabelecimento. Foi o seu caso? Você tem vontade de voltar no local que você foi super bem tratada, super bem acolhida, né? Então, esse eu pretendo muito que a minha pesquisa ela consiga alcançar de fato, essa prática, esses gestores, esse setor, que é muito mais fácil você trabalhar quando existe aquele ambiente maravilhoso, incrível, amigável, hospitaleiro, e os resultados eles aparecem. E como você enxergaria a aplicabilidade desses resultados em grandes centros turísticos, né, que tem diversos hotéis com restaurantes, tem também restaurantes para os turistas na região. Como você enxerga a hospitalidade, né, aplicada nesses grandes centros turísticos, que já são uma referência do turismo? O turista, ele está ali em busca de uma experiência, e ele quer uma experiência positiva. E aí existem diversas ofertas, né, de diferentes restaurantes em hotéis diferentes. E um pode se diferenciar em relação ao outro. Como é que fica isso em grandes centros turísticos? O que que eu falo, né? Por exemplo, um dos nossos hotéis, a gente recebe muitos turistas, tá? Então, é do mundo inteiro. Gente, para um estabelecimento estar aberto, um restaurante, por exemplo, ele tem que ter uma comida boa, senão não faz sentido estar aberto. Tem que ter um lugar limpo, né? Legal. Só que assim, e o atendimento, e a hospitalidade, e o acolher? Essa é a diferença quando você pensa em grandes centros urbanos, em grandes centros turísticos, que a oferta é absurda. Vamos pensar aqui em São Paulo, por exemplo. Você precisa se diferenciar de alguma forma. Então, a gente bate na hospitalidade. Você precisa ter esse diferencial que o cliente ele precisa sentir. Até o seu próprio funcionário. Gente, existem outros estabelecimentos que estão precisando de funcionários. Por que eu não reter o meu funcionário que é muito bom e não correr o risco dele querer trabalhar em outro lugar? Porque talvez ele ache que lá é melhor. Mas se o meu também, o meu estabelecimento for acolhedor, eu vou conseguir ficar com aquele meu funcionário que ele é muito bom, que ele me dá resultados, que ele trata os meus clientes muito bem. Então, o estabelecimento ele tem que tentar se diferenciar de alguma maneira, principalmente quando você tem grandes concorrentes. E aí eu acho que a gente pode investir na hospitalidade, porque não é todo mundo que consegue. Ah, mas você pode ensinar a hospitalidade? Pode. Mas a gente consegue com um cliente, com dois, daqui a pouco o terceiro e o quarto, se você já não tiver aquela cultura, você não vai conseguir mais. Então, a gente precisa, de fato, plantar a cultura da hospitalidade. Precisa existir pessoas hospitaleiras. Eu falo que, primeiro, que eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de ter esse contato. Eu acho que jamais daria certo só eu e um computador. Então, acho que essas pessoas que lidam com gente, que trabalham com gente, elas precisam nascer hospitaleiras, eu brinco. Porque não é fácil você lidar com outras pessoas. Então, se você é muito bravo, se você é intolerante, complicado. Então, eu acho que os gestores eles precisam sentir isso no momento até da contratação do funcionário, sabe? Olha, você vai ficar lá na linha de frente? Será que você é hospitaleiro mesmo? Você gosta de pessoas?
Então, é esse diferencial que o gestor de empreendimentos em grandes centros turísticos, eles precisam pensar. Pensem em um treinamento exclusivo de hospitalidade. Tratar a hospitalidade como hospitalidade. Excelente, Natália. E aí, de uma forma muito direta, você mostra, né, a aplicabilidade dos seus resultados na prática profissional. E, com certeza, o seu doutorado te trouxe, né, é, essa possibilidade de ter uma visão mais estratégica, até para propor um treinamento em hospitalidade. E esse treinamento não é uma palestrazinha simples, né? Vai muito além disso. Exatamente. E a cultura da hospitalidade também, ela não nasce no instalar de dedos ou direcionada com uma única fala. Então, é todo um processo que precisa ser totalmente, às vezes, reestruturado em alguns casos, melhorado em outros, e sempre aberto, né? Os estabelecimentos devem estar sempre abertos, gestores, à inovação, né? Perfeito. E à cocriação. Então, foi Perfeito. ótimo te ouvir, né? Aqui conosco. Queria só fazer mais uma pergunta para você. E de que forma que você percebeu que você fez mestrado, você fez doutorado, né? Você seguiu a sua carreira acadêmica, aprendizagem ao longo da vida mesmo, graduação, mestrado, doutorado, sempre se aprimorando. De que forma hoje, quando você olha lá para trás, você entende que isso impactou na sua carreira? Qual foi o impacto que você observou na sua carreira? Ó, eu falo que eu sempre fui muito inquieta. Eu falei, eu vou contar para eles o que acontece, né? Eu entrei numa universidade lá no Nordeste. E meu pai precisou vir para São Paulo. E ele falou assim, filha, você vai precisar mudar para uma faculdade lá. Eu falei, tá bom, pai, mas eu só vou para uma faculdade que eu possa fazer pesquisa. Porque na faculdade que eu estava lá no Nordeste, eu ia começar a fazer pesquisa. Ele, tá bom. Eu vim, conversei com a coordenadora, ela falou, Natália, fica super tranquila, aqui você vai conseguir fazer pesquisa. Topei e vim estudar em São Paulo, e foi onde eu fiz a São Camila. E eu nunca fui uma aluna que eu só gostava de estudar. Então, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Para mim, não era suficiente pagar só as matérias regulares. Então, eu ia atrás de monitoria, eu ia atrás de estágio extracurricular, eu sempre fui muito inquieta, porque eu sempre queria estudar, aprender mais, pesquisar. Perfeito. Terminei a minha graduação, eu falei, ixi, vou fazer pós, mas eu tenho que fazer pós onde eu estou trabalhando. Eu já tinha arranjado estágio extracurricular, onde eu trabalho hoje, inclusive. Eu falei, vou me especializar nessa área, porque sempre gosto. E outras, minhas pesquisas, meu TCC de pós, mestrado e o doutorado, eu sempre fiz nesses estabelecimentos, colocando em prática, estudando tudo que eu poderia colocar em prática. E sempre estudando, curiosa. E a pesquisa no meu ouvido. Eu falei assim, bom, terminei a minha pós, eu tenho que fazer meu mestrado, porque eu gosto muito de pesquisar. Fui fazer mestrado. Quando terminou o mestrado, eu fiquei triste. Terminei o mestrado em fevereiro. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu chegava em casa e falei, não, gente, eu não posso só trabalhar, eu preciso estudar mais. Só que sempre foi um sonho meu, né? Fazer o meu doutorado também. Então, o que que acontece? Eu sempre fui muito inquieta, isso é muito bom, graças a Deus eu sempre fui muito inquieta, porque não me deixou parar. O que mais me incomoda é eu estar sem aprender, sem compartilhar conhecimento, e eu pensar que está todo mundo aprendendo e só eu não estou aprendendo alguma coisa naquele momento. Então, o fato de eu ter estudado a minha vida inteira sem parar, porque eu tenho certeza que isso não me fez mal nenhum, não foi nenhuma perda de tempo, me fez chegar até o doutorado, finalizar o meu doutorado e, a convite de muitos professores e com proposta da Beth, eu vou para o pós-doc. Eu vou esperar um pouco, porque eu acho que agora eu quero respirar, mas com essa, eu estou meio inquieta, porque eu vou ficar um tempinho sem compartilhar conhecimento, mas vou continuar estudando. E eu sei que isso vai ser fundamental para a minha vida inteira. Não por nada, mas porque eu tenho a consciência tranquila de que, nossa,
eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo o que eu pude fazer e para mim foi incrível. Eu falo que conhecimento é libertador. Até para eu dizer que eu não sei, eu vou saber falar bem bonitinho o que eu não sei, porque a gente tem conhecimento. Então, o que eu falo é que vai me carregar, vai comigo para o resto da vida esse conhecimento que eu tenho. Não pretendo parar. Eu pretendo estudar cada vez mais aquilo que eu gosto. Então, é importante que a gente procure o que a gente gosta, que a gente se identifica e estude. Então, isso eu falo para quem tiver paciência de me ouvir. Estude, carregue, crie a sua carreira. Então, vai ser bom para você, tanto na área acadêmica, se você seguir só pela área acadêmica. Não, eu gosto de mercado, tá tudo bem também. Você pode estudar e seguir o mercado que vai te fazer um profissional totalmente diferente. Então, o fato de eu ter terminado meu doutorado me dá muito mais, eu acho que é segurança, deixa a gente muito mais seguro para tudo que a gente quiser fazer. Então, se eu puder deixar uma mensagem é que estudem, 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 sejam curiosos, queiram, não tenham medo, que no final dá tudo certo. Perfeito, Natália. E incentivar aqui os nossos estudantes a começarem, aqueles que estão na graduação, começarem essas atividades de pesquisa. E aí, no ecossistema Anima, nós temos um programa de iniciação científica e iniciação tecnológica, que se chama Prociência e Inovação. E a edição 2026-2 desse programa está com inscrições abertas para estudantes. Então, temos diversos projetos que já foram aprovados, classificados, vocês encontram lá na nossa plataforma de pesquisa, o pesquisaic.animaeducacão.com.br. Vocês vão encontrar tanto o edital do Para a Ciência 2026-2, como os projetos classificados e podem escolher aquele que está mais alinhado ao que você quer para o seu futuro. De repente, ali, uma busca de uma resposta que faz sentido para você, né, como estudante. Então, se inscreva, não perca a oportunidade. Lembre-se que o mercado, ele também quer solucionador de problemas, e o pesquisador tem esse perfil. Então, é a sua oportunidade de construir, né, com novas competências a partir da sua própria aprendizagem através da pesquisa. Então, fica o convite para vocês, as vagas estão abertas até o dia 7, as inscrições estão abertas até o dia 7 de setembro de 2026, e vai ser ótimo tê-los conosco. Então, agradeço, Natália, mais uma vez a sua presença. Quem assistiu hoje à apresentação, até às 23h59 do dia de hoje, nós teremos habilitado o link que está na descrição do vídeo para a emissão do certificado. Tenham cuidado de preencher corretamente o formulário com os seus dados, inclusive o e-mail, que é para onde esse certificado será enviado, direcionado. E o seu também chega por e-mail, Natália, seu certificado. Te agradeço mais uma vez, desejo sucesso e muita cocriação de valor nos serviços em que você estiver engajada. Obrigada. Obrigada, Eliane. Obrigada pelo convite. Eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Natália, pelo suporte, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau.